Um caráter aqui, então, de falar, né, da sua formação, o caminho que você percorreu até chegar. É uma boa maneira de começar. Eu acho ótima a maneira de começar. Eu pensaria também, não sei se você estava falando até com a Fátima, que algo que seria bom para abrir o blog é que esse é o ano da avaliação, 2015, que foi indicado pelas. Olha, é só você ver, só aqui, se você ver, só isso aqui, olha. 2015, só que eu quero ver onde foi colocado isso. Tá aqui. Tá aqui. Mas foi declarado, essa ideia que eu trouxe é a seguinte, que esse ano, 2015, foi declarado pelas múltiplas organizações de avaliação, pela American Evaluation Association, que é uma organização internacional que tem sede nos Estados Unidos, mas que reúne todos os continentes, e são milhares de membros que compõem, que fazem parte, né, dessa associação, com uma expansão muito grande. Então, há uma declaração que incluindo, não é, as Nações Unidas, quer dizer, as Nações Unidas, agências ligadas às Nações Unidas e organizações internacionais, e especialmente a American Evaluation Association, que é uma organização de caráter, de origem nos Estados Unidos, mas que reúne todos os continentes. Eles declararam 2015 o ano da avaliação. Então, se é o ano internacional da avaliação, o que é que se está pretendendo num tempo de integração, de globalização? É coletar a ideia, ouvir de vários países, né, no campo internacional, vários países e culturas diferentes, exemplos de avaliações que poderiam servir como bons exemplos de avaliações que tiveram sucesso, e aprender dessas avaliações novos modos, novos métodos, e toda essa multiplicidade de teorias, de métodos e de prática que precisa ser trocada. Nós temos que trocar essas ideias e fazer não um bate-papo pessoal, local, mas um bate-papo internacional, claro. Que vai por vários meios. Vai pela mídia e vai pelos contatos pessoais, mas para trazer o que hoje de avaliação está se fazendo com sucesso. Então, são muitos os campos de avaliação, são muitos os interesses e é grande a necessidade de se avaliar. Mas qual foi a trajetória sua até chegar na avaliação? Isso, para eu chegar aqui foi muito interessante, que isso não foi construído da noite para o dia, nem foi através de um curso regular e formal. Eu comecei toda a minha carreira, todo o meu trabalho profissional, eu comecei com a professora primária, fazendo a minha aprendizagem diretamente com crianças, de preferência eram as crianças menores, de primeiro ano, na época, crianças que entravam para a escola, para mim era o momento da recepção. Então, no contato com as crianças, eu fui criando e desenvolvendo um relacionamento muito bom com o público aluno, o aluno criança, aquele que está em formação. Nesse grande interesse pela pessoa, que era o objeto do meu trabalho principal, não era o currículo, mas era a pessoa, sempre meu grande interesse pela pessoa me fez passar desse conhecimento, dessa formação como professora primária, a formação superior no campo da psicologia. Então eu fui fazer uma graduação em psicologia clínica, porque queria conhecer já a criança como um indivíduo, na sua formação, no seu desenvolvimento, e esse interesse foi aumentando. E isso não nego dizer que a família
teve um papel altamente relevante nisso, por ser de uma família numerosa, por ter muitas crianças na família, e eu gosto de dizer que eu passei dos 70 sobrinhos já, sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos, isso já dá ideia de quantos anos de vida eu já tenho percorrido, e isso para mim tem sido sempre uma aprendizagem. E muito recentemente, eu vou até deixar para mais adiante contar, uma aprendizagem com crianças que tem tudo a ver com o campo que eu escolhi agora. Mas esse meu campo profissional de estudar a criança me levou como professora. Eu passei a ser professora de ensino superior, na PUC, né, lá que eu fiz o curso de psicologia, e na PUC RJ, PUC Rio, eu fiz meus estudos, e da PUC, depois da minha experiência no Brasil e trabalhando com a área de psicologia já integrada com a educação, eu comecei a formar nessa integração, eu tive a oportunidade, convidada para fazer o mestrado e o doutorado, PhD, nos Estados Unidos, e fui para a área de psicologia educacional, mas também integrei a educação de novo, fazendo também o mestrado na área de educação. E o meu doutorado foi o resultante disso tudo, que eu fiz o mestrado em educação com concentração em psicologia da criança e do adolescente. Até aí não era avaliação, mas era toda a fundamentação para avaliação que eu vinha escolher depois. A partir daí, com professores que tinham uma formação profissional muito boa no campo da estatística, da medida e da avaliação, que era também a coroamento desses conhecimentos acumulados. Ainda não era o meu campo de ação, mas eu já estava em contato com grandes mestres que tinham que ver com o campo da avaliação. Os Estados Unidos, a ida para os Estados Unidos foi uma espécie de turning point na sua, foi, exatamente, na sua foi trajetória. Mesmo. Um grande turning point, você disse a palavra certa. Me deu uma guinada mesmo, porque eu fui para lá para buscar mais estudos sobre a criança e acabei entrando no campo da pesquisa, muito fortemente no campo da pesquisa, e também no campo da educação e da psicologia, tudo isso integrado, até que veio um outro turning point, Marília, muito forte, quando eu fui convidada para um trabalho internacional. Ao terminar o meu doutorado, eu fui convidada para ir para a América Central, para o país de El Salvador, que estava enfrentando uma reforma educacional. Eu fui convidada para trabalhar lá com avaliação, mais uma avaliação que envolvia capacitação de professores, trabalhar com professores do país na reforma educacional, focalizando toda a minha atenção no campo da avaliação educacional. Mas isso baseado na minha formação, que era toda essa mistura, toda essa integração de área de educação, de psicologia, e também já nos primeiros passos dentro da avaliação. E lá, para dizer a verdade a você, foi a minha aprendizagem mais forte de avaliação, porque eu assumi a responsabilidade de ser consultora na área. Eu era, no momento, a única consultora em avaliação, num campo de 40 consultores de várias partes do mundo. Eu era responsável pela avaliação. Então ali eu sentia como brasileira, trabalhando a avaliação num país latino-americano. Então, sintonizada com isso, eu aprendi na prática a vivência da avaliação, do que eu teria que fazer lá, avaliação do aluno, avaliação, a capacitação do professor, enfim. E ali era um país que estava abrindo uma novidade no campo do uso da televisão para capacitar professores. Eles usaram a televisão fortemente, chamaram todo o magistério para a capacitação, e eu deveria capacitar os professores no campo da avaliação. Que fiz eu? Aí foi a minha oportunidade. Eu voltei algumas vezes aos Estados Unidos por conta desse contrato, desse projeto, para me consultar com meus ex-professores e sempre consultores e orientadores. Eu fui fazer consultas sobre avaliação, para aprender como fazer na prática, colocar na prática
tudo aquilo que eu podia aproveitar da minha aprendizagem. E nisto eu entrei num campo delicado, que percebi a necessidade do país, fiz um mergulho dentro das condições do país e percebi que tudo que eu fazia devia estar ligado ao resgate das crianças do país, porque havia no país problemas com relação à repetência e à evasão escolar. E isso fazia com que aquele fluxo escolar estivesse prejudicado. As crianças que entravam na escola minguavam no fluxo até a sua formação completa da educação básica. Então eu adentrei a avaliação por esses dois lados. Um lado era capacitar o magistério em avaliação. A outra era eram 3 pontos até. Criar com os professores um sistema com relação ao terceiro ponto, que nós a reduzir consideravelmente, se não eliminar a evasão escolar e eliminar a reprovação, para que os alunos tivessem realmente seu pleno desenvolvimento. Então a minha paixão pela avaliação se caracterizou fortemente aí, e era uma avaliação aprendida na prática. Era uma avaliação humanizada. Humanizada. E eu estou falando com uma entrevistadora super inteligente, sensível, que é exatamente o ponto, é humanizar a avaliação, com toda a bagagem de educação, de psicologia e de amor pela criança. Eu não tinha outra avaliação que não fosse humanizante. Mas até aí foi o meu exercício profissional. Procurei na região, na América Central, onde havia estudos, experiências de avaliação, fiz uma espécie de organização da capacitação. O magistério como um todo, eu trabalhei na capacitação do magistério como um todo através dos supervisores no país, consegui o apoio governamental, político-governamental, e indiquei professores que fossem fazer curso de especialização em avaliação ainda nos idos dos anos 70 com relação a medidas. Eles aprenderam a fazer testes, a fazer provas, a trabalhar a avaliação no seu sentido mais estrutural e mais metodológico. E eles fizeram, vários professores se capacitaram. Consegui indicar professores para fazerem doutorado nos Estados Unidos, porque eu, como consultora, eu tinha liberdade de fazer indicações, essas coisas. E, ao mesmo tempo, eu fui me capacitando junto com os professores e com os alunos. Até que, depois de uma larga experiência lá de quase 5 anos, eu fui para os Estados Unidos, trabalhei 1 ano com avaliação, com um programa americano de avaliação de programas e projetos. E quando vim para o Brasil, eu vim direto com essa marca, com esse carimbo da avaliação. E eu não faço outra coisa até hoje, senão mais de 30 anos lidando com a avaliação. Pois é. E quando é que você existe uma data para a avaliação como disciplina? Disciplina, para mim, eu diria que eu já diria os anos 70, quando eu comecei a fundamentar essa disciplina. Mas foi só aqui no Brasil, depois de estar no Brasil, a partir de 1976, eu estava no Brasil, que eu comecei, me aliei ao MEC, INEP, NECAPES, todos esses começaram a me chamar para trabalhar com avaliação, com avaliação ligada ao sistema educacional. Mas isso no Brasil? No Brasil. Mas e lá fora? Foi nos anos 70, eu acho que... Eu me formei em 69 nos Estados Unidos, 69. Mas foi em 70, em El Salvador, que eu adquiri que a marca da avaliação entrou comigo. Mas tenho que dizer uma coisa importante aqui, que a partir de 1900 e aí já está nos anos, agora eu já estou nos anos, eu passei dos anos 80, década de 80, eu fui chamada para colaborar com a Unicef em avaliação de programas de meninos de rua. Foi uma experiência riquíssima, que me deu também um outro know-how de trabalhar a realidade brasileira com uma fundamentação acadêmica, profissional e tal. E então, aí, desses anos 80, já nos anos 80, eu entrei, já entrada de 90, anos 80, década de 90, eu já me filiei à American Evaluation Association,
Mas então, nos Estados Unidos. O estabelecimento da avaliação como disciplina, ela é concomitante tanto no Brasil quanto foi concomitante, foi. Internacionalmente? Sim, foi internacionalmente, exatamente, as duas coisas. Certo. Nunca parei de fazer essa ligação. Eu procurava... Não, mas eu digo a formação. A avaliação como uma disciplina. Por exemplo, sim, hoje na Fundação Sérgio Rio nós temos um mestrado em avaliação. E esse já então, a instituição da avaliação como uma disciplina capaz de ser estudada, de ser, enfim, até mesmo avaliada, avaliação, enfim. Essa instituição, ela se deu ao mesmo tempo no Brasil e no exterior, ou nos Estados Unidos isso já vinha há muito tempo? Essa pergunta, eu entendi. Nos Estados Unidos tem muito mais tempo. Nos Estados Unidos já tem mais tempo e nós estamos aproveitando essa experiência americana, que não é só americana. Essa foi a minha grande alegria, foi que essa experiência americana, ela sozinha não é modelo para nós. O que fez essa experiência ser rica foi eu encontrei na American Evaluation Association uma organização inigualável, é única, não é única, porque hoje há quase umas 30, eu acho, associações no mundo inteiro, a partir dessa americana. Ela foi modelo para muitas outras que se desenvolveram, mas ela tem a possibilidade de juntar todos os continentes. Cada reunião dessas, que é cada ano, eles se reúnem no final do ano, em geral outubro, novembro, e reúnem profissionais do mundo inteiro, não só profissionais já na avaliação, mas estudantes de avaliação. São mais ou menos 3.500 membros que se reúnem, que são todas pessoas ligadas com a avaliação. E as 900 e muitas sessões desse congresso são exclusivamente dedicadas à avaliação. E aí é um campo que é uma disciplina que está no mundo inteiro, não está nos Estados Unidos só, pelo contrário, está no mundo inteiro. E o Brasil já é participante. Eu sinto, de certo modo, que eu fui das primeiras brasileiras a entrarem nessa associação. Fui das primeiras. E comecei a divulgar entre os meus amigos, meus colegas, fui divulgando, e tenho esperança também, interesse, de que a Sesgran Rio venha a ser membro como instituição. Sim. Não membro individual, mas como instituição. Porque aí eu tenho acesso a material, a revistas, claro, a journals, a tudo, claro, que vem de lá. Já tive a oportunidade de publicar um desses, junto com a Ana Carolina Letchevsky, que foi praticamente uma das primeiras pessoas que eu convidei para entrar nisso. Ela entrou, e eu tenho tido outras pessoas também, amigos que entraram. Hoje eu me sinto na obrigação de me atualizar em avaliação através desse contato, não só na presença que eu faço, indo lá, sempre procuro um patrocínio, apresento o trabalho para poder frequentar. E trago de lá sempre as novidades para cumprir meu dever profissional de me atualizar e de atualizar, me ajudar a atualizar meus colegas, que não necessariamente estão em contato, mas que têm todo o direito de saber, e nós temos o dever de estar sintonizados. E agora, eu trazendo essas informações, acho que o ensaio, para mim, é o veículo por excelência para mostrar isso. Por excelência. Você diz a revista Ensaio. A revista Ensaio, com todas as suas ramificações, com todas as suas oportunidades. A Sesgran Rio, vamos dizer, a Sesgran Rio é uma organização por excelência para falar de avaliação, por excelência. E dentro da Sesgran Rio, a revista Ensaio tem um veículo poderoso para divulgar isso. Quanto ao mestrado, foi uma coisa que surgiu na Sesgran Rio como uma coisa natural, emergiu. De toda essa experiência de Sesgran Rio, tinha que emergir um mestrado. Então, em contato com a professora Lígia Eliotti, que é a coordenadora atual do mestrado, pensamos a ideia de vamos fazer o mestrado, porque a Sesgran Rio precisa divulgar isso. E foi assim que nasceu o mestrado aqui. Junto com ela, fizemos um pensamento, uma organização, um delineamento. Outras pessoas se aproximaram como pessoas importantes nisso aí, a professora Fátima Cunha, a Carolina Letchevsky, pessoas interessadas em avaliação. Obviamente, outras pessoas
tiveram também esse interesse, né? O Rubem, Nilma, outros que estão mais ligados a esse pensar da avaliação, o pensamento da avaliação. E acho que a Sesgran Rio, toda ela é avaliação. Ela transpira avaliação. Tem avaliação no transpira, DNA, né? não é? Mas ela transpira avaliação no clima da educação, da cultura. E é comum a gente ouvir falar na falsa avaliação e na verdadeira avaliação, em termos, né, a falsa sendo uma avaliação quantitativa e a verdadeira sendo uma avaliação qualitativa. E isso é uma falácia, né? Isso não é verdade. Eu queria ouvir você falar. Você falou bem, porque isso aí é um erro grave que se comete, infelizmente, e por isso a necessidade da gente se atualizar, para não distorcer conceitos, né? A verdadeira avaliação, eu vou acrescentar mais uma, ele é a verdadeira, a quase avaliação e a falsa avaliação. Os autores falam disso, eu não estou mencionando necessariamente, mas se a gente tiver que mencionar autores, há muitos autores dentro do campo da avaliação, o Stake, o Patton, o Fetterman, o Stoffel Bean, Eliot, enfim, uma play, Scriven, de vários lugares. Esses são ligados à American Evaluation Association. Eles vêm de vários lugares. O Fetterman, por exemplo, se formou em Stanford, onde eu me formei, mas há outros que formaram, então formam uma pleia de estudiosos e chegam a esses estudos, né? Gulba, Lincoln, que a falsa avaliação é aquela que não é a verdadeira avaliação. Você provoca um resultado, você força um resultado, você escolhe o resultado que você quer e você conduz a avaliação por caminhos de acordo com a sua intenção de obter o resultado. Então é falsa. Isso é a falsa propaganda. Não é? É a falsa ideologia, a falsa propaganda. Como se chama propaganda enganosa, você vai forçar. Infelizmente, você pode forçar um produto que não tem valor, mas você força para vender. Então, força uma ideia, um resultado para vender, que é falso. Essa é pseudo-avaliação. Mas há uma outra forma que é muito bem articulada, é um estudo sério, faz um estudo sério de algo, faz um estudo criterioso, um estudo, vamos dizer, bem fundamentado de algum objeto, de alguma situação, mas você não chega ao ponto nevrálgico do julgamento de valor. A avaliação tem que ter julgamento de valor. Você tem que julgar se algo está bem ou não está, em que precisa melhorar, em que está bem, você tem que formular um juízo de valor. Se você não formula o juízo de valor, você chegou quase. E essa se chama quase avaliação. É quasi-evaluation, como eles chamam. É quase-avaliação. Chega à beira, fez um estudo e constata alguma coisa, parece com pesquisa. Parece mais com a pesquisa do que com a avaliação. E essa é outra diferença entre pesquisa e avaliação. Mas é que eu estou falando de uma avaliação. A pessoa tem intenção de fazer uma avaliação, faz um estudo criterioso, mas não chega a formular um juízo de valor. No fim, deixa o juízo de valor para que outros formulem. Apresentam o resultado, mas que outros vão dizer se está bem ou não está. E aí não é avaliação. A avaliação existe quando ela culmina com o juízo de valor. Então eu posso dizer o que seria a verdadeira avaliação. Então a quase avaliação não é desprezível, não. Estudo sério, descritivo, mas que não chega a formular o juízo de valor. A pseudo-avaliação é falsa, é uma distorção que deve ser desprezada. Mas a verdadeira avaliação, então hoje os estudiosos se reuniram em várias situações, desde 1900 e tanto, depois atualizaram isso, estão atualizando sempre o que se chama a formulação dos standards, dos padrões da verdadeira avaliação, que hoje estão em 5: utilidade, viabilidade, ética, precisão e prestação de contas. Esta prestação de contas é o mais novo, não é uma coisa acrescentada, ele foi tirado, esse critério, das subdivisões dos anteriores. Os anteriores, o que é utilidade? Há vários critérios que descrevem o que é esse atributo utilidade. Em síntese, é a avaliação que serve ao usuário para a tomada de decisões, para reformulações,
para alterações, para o aperfeiçoamento, para o desenvolvimento, tem que ser útil, utilidade. Então, a utilidade é importante porque quando você utiliza os resultados da avaliação, que servem para nada se você não utiliza. É um gasto de tempo, de energia, de tudo certo. O outro atributo é ser viável. Não pode ser uma coisa inviável, que prejudica, que é fora de tempo, fora de época, no momento errado, na situação inadequada, que inviabiliza o resultado. Se você usa a avaliação num momento que não é o mais adequado, não é diplomático, não é prudente, tem que ter prudente, tem que ser diplomático, tem que ser simples, para não complicar, para não dificultar e não encobrir. O padre Antônio Vieira diz uma coisa linda, que é uma bela metáfora. Ele diz que em tempo de festa de padroeiro, enfeitam tanto o altar que você não vê o santo. Essa, para mim, é a imagem da inutilidade. Você não vê o santo. Então, essa o padre Antônio Vieira... Bom, ninguém me diz, eu que estou percebendo essa... Então, aí esse é o problema. Aí, para que essa avaliação tão complicada? Para que tanto adorno, desculpe, cara, a minha aula, tanta coisa inútil em volta de uma coisa simples de direta. Então, é a utilidade, é a viabilidade. Depois eu falo, você faz a pergunta, eu vou falar dos dois outros, dos três. Desculpa. O terceiro é a ética. A avaliação tem que ser ética. O que é ética? Ela ser, eles chamam propriety em inglês, é ser apropriada, adequada, ética, legal. Você não pode fazer uma avaliação que não seja desejada, que não seja solicitada. Você não pode fazer uma avaliação infringindo princípios de ética e princípios de legalidade. Tudo isso tem que ser respeitado. Então, você tem que ter respeito ao avaliado e a todo o processo. Então, o respeito ao avaliado e aos seus princípios e às suas preocupações é importantíssimo na avaliação. Então, é um processo que vai pela ética. Você tem que respeitar aquilo que está sendo o foco da sua avaliação. E o outro princípio é eles chamam em inglês accuracy, quer dizer, a precisão. Você precisa usar instrumentos e métodos adequados para poder formular juízos. E que juízos são esses? Juízos de valor. Valor sobre o quê? Valor sobre a qualidade interna e valor sobre o efeito, o impacto, o resultado. Então, eu estou falando de questões internas que facilitam o impacto. Se eu quiser avaliar um encontro, eu tenho que avaliar todas as condições, os recursos utilizados para se alcançar o resultado. E o que é a avaliação do impacto? Qual foi o impacto, qual foi o efeito, o que é que aquele encontro causou, que transformações foram feitas. Então, eu sempre tenho que formar um juízo interno sobre a qualidade interna e um juízo sobre os efeitos, as mudanças e os resultados daquilo. Então, isso é ética. O quarto é a precisão. Se eu não usar um instrumental adequado, eu não vou chegar a um resultado bom. Se eu usar um termômetro defasado, eu não tomo a temperatura correta. Se eu usar um questionário mal elaborado, eu não tenho resultado. Se eu fizer uma prova mal calibrada, eu não tenho resultado. Se eu usar prova quando eu devia usar a observação, eu usei um método errado. Se eu usar a observação quando eu deveria fazer um questionamento, então a utilização de métodos e procedimentos adequados, apropriados e calibrados. Eu já botei um termômetro numa velhinha e disse que ela ia morrer, porque ela estava com 41 graus de febre. Quando eu descobri, o meu termômetro estava mal calibrado. E se eu desse um remédio, eu ia matar a velhinha de avaliação. Porque ia dar um remédio para uma pessoa que não estava com febre. Quantas vezes nós fazemos isso e tomamos decisões com instrumentos mal calibrados. Então, a accuracy é a precisão do instrumento. O outro, que surgiu agora, surgiu como uma nova composição retirada de subcritérios desses 4 atributos que eu apresentei, que é prestação de contas. Ainda não existe uma tradução oficial. Nós, brasileiros, somos rápidos em procurar tradução, mas às vezes falhamos Eu prefiro não traduzir, porque não encontrei ainda uma publicação oficial que faça a tradução de accountability.
O que é accountability? No uso disso é prestação de contas. Há quem esteja usando responsabilidade. Bom, responsabilidade está em tudo. Mas é que accountability é você ser responsável por dar ciência e informar sobre que métodos você utilizou, que avaliação foi essa que você fez. Não deixa de ser uma meta-avaliação. Eu tenho que prestar contas da avaliação que eu fiz. Mostrar o caminho que você percorreu. Muito bem, perfeitamente. Isso aqui é o quinto atributo, que eu chamo prestação de contas. Ou accountability, que é o nome que está usado. Então, com esses 5 padrões, com esses 5 estándares, ou com esses 5 atributos, eu verifico se uma avaliação é verdadeira. Se ela tem essas 5 características, 5 atributos, ela é verdadeira. Agora, eu pergunto, quem faz uma avaliação perfeita? Nós falhamos, não andou. Mas não podemos ignorar isso. Claro. Que aí está. Então, esse é um ponto fundamental e crucial. E aí, essas coisas que têm que ser levadas a sério quando você faz uma avaliação. E você tem que fazer, no fundo, também até a avaliação da avaliação. Avaliação da meta-avaliação. Avaliação da avaliação da meta. Você tem que estar sempre se avaliando. Para ver se o que você está fazendo está chegando lá. Mas aí entra o fator clareza. Transparência. Quanto mais transparência, melhor. E hoje, no Ano Internacional da Avaliação, está todo mundo atrás da clareza. Venha me visitar, venha me contar que avaliação que você fez. Como é a avaliação que você fez? Qual foi a avaliação que você fez? Qual foi a avaliação que você fez? Como é que você chegou lá? O seu exemplo me serve para eu poder fazer uma crítica construtiva, para aprender com você. E é essa a preocupação do mundo da avaliação atualmente, da disciplina da avaliação. De todo mundo, como é que os asiáticos fazem? Como é que os africanos fazem? Como é que os latino-americanos fazem? Cada um faz diferente. Como é que as diferentes organizações fazem? Então eles conclamam, você vai apresentar a avaliação que você fez. Se a revista Ensaio, se a revista Seja Rio quiser apresentar como se avalia, é muito bem-vinda, porque as experiências, não importa o tamanho, é a qualidade. E quando você falou quantitativo, aquilo que você falou do quantitativo, é um erro, porque em tudo que eu falei, Marília, em tudo que eu falei, você vai usar, quando eu falei de procedimentos, tantos procedimentos de natureza quantitativa como qualitativa são bem-vindos no processo avaliativo. Porque você chega a descobrir a evidência de alguma transformação utilizando métodos quantitativos e qualitativos. Mas o que é qualitativo pode ser quantificado, muitas vezes. E o que é quantificado pode ser também qualificado. Claro. Então não tem como separar, não se separa. Isso aí não é certo aquela afirmação errônea. Mas eu estou ficando com a sensação de que a avaliação também ela se constrói no processo. No processo. Não é uma coisa a priori. Não, no processo. O método, os instrumentos a priori que você vai avaliar. Você é no contato com o que você quer avaliar. Isso. E que você vai perceber o melhor instrumental. Muito bem. As duas coisas. Há momentos em que você tem ideias a priori e que você vai submetê-las a um processo. Então, nesse processo você pode mudar. Exato. Mas o a priori pode ajudar sim. Mas às vezes nem a priori, você já começa direto no processo. Há N maneiras de fazer uma avaliação. Abordagens são muitas, que podem ser um tema constante do nosso contato. O falar de vários tipos de abordagem. As abordagens todas buscam ser verdadeiras avaliações. Isso é que é o mais importante. Eles procuram isso. E procurando isso, tem várias maneiras de chegar lá. Uns chegam mais quantitativamente, outros mais qualitativamente, mas nenhum pode prescindir do outro e dizer, jamais eu farei o de desenho qualitativo. Por exemplo, Michael Patton é substancialmente qualitativo, mas jamais despreza informações de caráter quantitativo. Outros complementa a outra. Um complementa o outro. Então, outros são mais quantitativos na sua abordagem de avaliação, se afastam mais do qualitativo, mas não desprezam o qualitativo. Então, ela vai
de posições bem qualitativas, bem naturalísticas, até abordagens mais quantitativas, rigorosamente experimentais. Você vai nessa gama de uma a outra, dependendo da questão, a questão que você tem. Se a sua questão for de natureza mais quantitativa, você vai buscar métodos que cheguem lá. Se é mais qualitativa, você busca métodos mais para o lado qualitativo. Por exemplo, que uma criança lê. É importante dizer quantos livros leu, bem quantitativo. Que quantidade de livros conseguiu ler num período X, um aluno, uma criança. Mas o que aquele livro fez em você? Que mudanças fez em você? Isso é qualitativo. Isso o quantitativo não responde. Mas o qualitativo também não vai responder qual é o montante da sua leitura. É um exemplo simples, mas... Duas questões que eu tenho. Uma questão que ela tem boas perguntas, sabia? Que me incomoda particularmente. Eu tenho percebido que é muito comum as avaliações elas serem utilizadas basicamente para produzir rankings. Para produzir? Rankings. Muito bom. Infelizmente. O que você acha disso? Eu acho que... Isso é uma deturpação. Eu não condeno o ranking. É uma deturpação da avaliação? Isso, olha, não é desprezível o ranking. O ranking, em muitas ocasiões, é necessário. No momento de classificação, de seleção, no momento de premiação, no momento de... Você precisa fazer o ranking. Entretanto, o ranking não é absolutamente o ponto principal de uma avaliação. O propósito não se avalia para produzir não. ranking. O ranking é um procedimento que você pode utilizar a partir de resultados. Mas a avaliação, o propósito essencial de uma avaliação deve ser sempre o de estabelecer, de promover o aperfeiçoamento humano, o aperfeiçoamento social, o aperfeiçoamento institucional, o aperfeiçoamento em todas as áreas. Você avalia para você dar prosseguimento a uma instituição, a um programa, a um projeto, a uma criança, a um indivíduo. Na medida que você avalia, você está procurando formular um juízo que vai ajudar a pessoa ou a instituição a crescer. A partir daí, você pode aproveitar resultados e estabelecer um ranking se você tem essa necessidade. Mas jamais pode desprezar as pessoas que foram ranqueadas, será que se usa essa palavra? Você nunca pode deixar de atender aqueles que não foram classificados como premiados ou bem porque ranqueados. Isso, nunca desprezados. Eu acho que toda pessoa que trabalha, infelizmente, eu acho que infelizmente porque é a área para mim mais dolorosa da avaliação é você chegar a ter que estabelecer um ranking. Mas sempre pensar que outros que não foram classificados podem ter sido, vamos dizer, têm qualidades e têm outras virtudes que não fizeram parte dos critérios para o ranking. Você não, naquele tipo de ranking, você não se classificou, mas você poderá ser primeira em outros tipos de ranking. Você foi última aqui, você pode ser primeira em outro. Claro. Dar essa sensação à pessoa é muito importante. Claro. Então a avaliação, o avaliador tem que ter essa responsabilidade. Quando eu tive a oportunidade de ser coordenadora do mestrado, diretora adjunta do mestrado e do doutorado na UFRJ, eu me dedicava horas e dias a conversar com os alunos que não tinham sido classificados, porque o mestrado tem um número de alunos para entrar. Então eu conversava com os alunos que não tinham sido classificados, que não tinham sido colocados, seja pelo ranking ou seja por algum. Eu conversava com esses alunos para que eles tivessem essa sensação de que há qualidades e há virtudes que a prova não detectou, que a seleção não percebeu. Foram imperceptíveis a uma seleção. A seleção teve falhas. As falhas podem ter prejudicado você. Ou para aquele tipo também de seleção. Ou para aquele tipo de seleção. Exatamente. Você tem talvez uma outra direção. E encontrei alunos que nos anos seguintes ou no ano seguinte já vieram me agradecer essa devolução, porque entraram no ano seguinte, porque eu mostrei a eles que a oportunidade não está fechada. Então, o perigo do ranking
é a pessoa se sentir desprezada. Esse é o perigo do ranking. Um avaliador tem que ter. Então, eu aproveito para dizer as 5 virtudes, princípios guia de um avaliador. Ele tem que ser, primeiro, uma pessoa que tenha capacidade de estabelecer processos sistemáticos de avaliar. Um avaliador precisa ter metodologias, procedimentos para ele estabelecer uma sistemática de avaliação. Ele vai avaliar em muitas situações. Para ele ser um avaliador profissional, ele tem que sistematizar o seu processo para poder chegar a resultado. Segundo, ele precisa ter competência, ser uma pessoa competente, porque as pessoas merecem uma pessoa competente conduzindo uma avaliação. Você vai ser competente na sua área principal de formação. Você precisa ser competente em avaliação, estudar, se atualizar em avaliação, para poder trabalhar numa avaliação. Senão você vai fracassar e vai fazer como o termômetro. Meu exemplo. A terceira característica é você ter a capacidade, você tem que ter, primeiro é competência, o segundo é... o terceiro é você ter integridade e honestidade. O que é isso? Você ver o melhor possível. Quanto mais você vir, melhor. Mas honestidade. Seja honesto para dizer o que você viu. Seja honesto para dizer a verdade. Mas procure ver o melhor possível. Então a integridade... Apostar sempre no melhor, né? Exato. E ser honesto. E dizer, olha, eu não consegui ver tudo. Eu fiz o que eu pude. Eu não vi tudo. Quem sabe haverá outras maneiras de se ver tudo. Mas eu vou ser honesto, fazer o que eu vi, mas admitindo a minha falha no processo. E o quinto, respeito. O respeito, eu falei o terceiro, né? É o terceiro. Então o primeiro é a sistemática, para sistemática. O segundo é a competência, o terceiro é a integridade e a honestidade. O quarto é o respeito pelo outro. O respeito pela pessoa. Pode ser pessoa, pode ser um projeto, pode ser um programa. Eu respeito o outro que está diante de mim. Aquele que será avaliado, eu tenho que respeitar. E esse respeito é fundamental no processo avaliativo. Se você falta o respeito, você perde toda a credibilidade. E o quinto para ser mais breve, é a responsabilidade pelo bem-estar geral. Ou seja, você tem que levar em conta na sua avaliação como avaliador o interesse dos outros, do seu contexto. Quais são as necessidades, quais são as preocupações, os interesses, e você tem que levar em consideração a repercussão disso que você está fazendo, que não é só uma coisa individualizada e sectária. Então, a responsabilidade pelo bem-estar geral. Vamos fazer um exemplo. Um professor numa sala de aula, um aluno que ele avalia, ele sabe que tem uma responsabilidade pela turma inteira. Ele está respeitando os colegas. Ele não está desmoralizando um aluno frente aos seus colegas. Ele está respeitando o aluno, isso é a melhor coisa que ele faz. Ele não vai deixar ele levar em consideração outros professores, a escola. Uma instituição, você tem que levar em conta as pessoas que compõem a instituição. Enfim, esse é o quinto. Então, com esses princípios guia de um verdadeiro avaliador e os 5 atributos, estándares de uma verdadeira avaliação, você tem 2 parâmetros fortes aqui para fazer uma avaliação humanizante. E uma vez a avaliação feita, qual é o melhor uso da avaliação na sociedade? Assim, a teoria e a prática. E a prática, você terá resultados que precisam ser devolvidos, você tem que devolver. A devolução é muito importante. Você pode levantar a pessoa com a devolução, elevar a pessoa à busca de um aperfeiçoamento, ou você pode matar. Há casos de morte com resultados de avaliação. Pessoas que simplesmente se atiram da janela, se matam. Ou o contrário, matam alguém com o resultado de uma avaliação. Ou porque faltou uma dessas coisas. Faltou o respeito, faltou a integridade, faltou a competência, faltou a precisão do seu resultado, faltou a sua intenção, faltou alguma coisa, e a pessoa, em vez de receber o resultado como uma informação, uma contribuição ao seu conhecimento, ela se desespera. Ou ela se mata ou mata. Ou então, nem uma coisa nem outra, mas ela abandona. Ou abandona uma escola, abandona uma instituição, abandona
uma circunstância, ela se evade, porque ela se sente desacreditada, desvalorizada. Então, o resultado, o feedback, é muito importante. Então, para a utilização, você tem que ver dos resultados o que foi bom, o que aproveita e o que tem que ser melhorado. Gosto de contar sempre um exemplo meu, como entregando a minha dissertação de mestrado a meu professor nos Estados Unidos, uma grande autoridade na área, um dos maiores na época, excepcionalmente um grande avaliador, um grande professor, um grande pesquisador e também avaliador. Posso falar sobre isso depois com você, mas essa criatura recebeu era meu orientador, já tinha me orientado até então, mas quando eu entreguei a ele meu calhamaço, dizendo a ele que eu tinha concluído, ele imediatamente recebeu com muito interesse nos Estados Unidos. Eu, novata em inglês, eu estava há 1 ano e 4 meses nos Estados Unidos, tendo feito mestrado, os créditos e tendo aprendido inglês lá. Eu entrego uma dissertação em inglês. Claro que eu procurei toda forma de apoio, de ajuda, de revisão, pessoas, alunos da universidade, me ajuda, revisa, eu entrego ao professor. Ele entrega e diz para voltar 1 semana depois. Eu volto e ele me responde com uma frase lapidar, que me valeu para o resto da vida. Ele escreveu com letras em vermelho, grandes, com 3 pontos de exclamação. Excelente, excelente, com 3 pontos de exclamação. Mas embaixo, com letra pequena, estava escrito as a first draft. Para uma tradução, você já viu que é como o primeiro rascunho. Ele disse suavemente como um primeiro rascunho, mas o excelente. Então eu aprendi isso pro resto da vida. Você nunca chega para a pessoa para dizer como o primeiro rascunho. Primeiro eu digo isso. Eu me inverto. Para dizer a verdade, eu já tive alunos que me contaram que salvaram o casamento com isso. Tereza, eu salvei meu casamento, um aluno de pós-graduação. Eu cheguei para minha mulher e disse para ela, excelente, agora eu vou dizer as coisas em que você precisa melhorar. Mas o primeiro grito de alarma foi excelente. Então, por que nós desprezamos o rascunho? Então, uma avaliação humanizante não despreza o primeiro rascunho. Uma moça esperta não despreza o namorado pela primeira falha. Pela primeira falha. Ajuda que o cara não vai embora, fica. Para ficar, para um aluno ficar, você tem que segurar pelo lado do sucesso. Para depois, então, você vai cobrando. E ele me escreveu umas 10 páginas de coisas para eu melhorar. Melhorar isso, melhorar isso, melhorar isso. E eu fiz em 1 mês, vou dizer para você a verdade, tinha 1 ano e 4 meses. Em 2 meses eu estava defendendo a tese de mestrado, com 100 páginas, numa banca. Porque eu corrigi tudo a partir daquele chamado ali. Eu acho que nós temos que chamar primeiro. Motivou, né? Quando eu disse a você que eu aprendo avaliação até hoje, brincando com meu sobrinho neto, de 7 anos, ele queria que eu visse o jogo de futebol. Ele sabe da minha limitação. Me disse, Dinda, você fica sentada, olhando, porque eu vou fazer o jogo. Mas você é torcida. Eu quero você na torcida. Ele não dispensou a torcida. Ele não quis fazer um jogo sem torcida. Essa criança me deu uma lição. Você não pode observar uma criança sem torcida. Você não é torcer o pescoço, torcer por ela. Então ele dizia para mim, quando eu levantar o braço assim, quando eu levantar o dedo, você torce. Olá, olá. E eu torcia. E quando acabava a torcida, ele fazia o gol. Gol, gol. Aí eu, de novo, ele mandava. Então o que a criança me ensinou? Que a torcida vem antes do gol. A avaliação vem depois do resultado. Quando a criança tem um resultado, você dá os parabéns, dá prêmio, faz ranking, faz tudo. Por que você não torce antes? Se você torcer antes, o sucesso é garantido. Então eu vi que ele só fazia gol quando eu torcia. Quando eu não torcia, não havia gol. Não, quando eu torcia, gol, gol. Foi a lição. Então até hoje eu fico aprendendo lições de avaliação. Isso é recente, porque na observação e no errar, que a gente erra. Quando erra, eu não vou errar mais. Não vou fazer mais essa bobagem. Não procuro não fazer mais. E aqui nesse momento, falando com vocês,
eu fico lembrando de coisas e vou repetindo e vou reproduzindo. Hoje, quando eu chego a fazer palestras, eu tenho tanta experiência para contar que não dá tempo de falar da teoria. Mas a teoria emerge dessa prática. Aí eu faço agora o contrário. Eu conto a história, conto o caso. Mas é mais legal, né? E emerge a teoria. Hoje eu vejo que é verdade. Aquilo que eu aprendi, isso mesmo está acontecendo na prática. E o que eles estão dizendo, a prática dá certo. Vamos então nós cantar para os outros aquilo que nós aprendemos. Por exemplo, samba. O que eu aprendo na escola de samba? A escola de samba descobriu que são tão bonitas as escolas que a menor nota é 9, a maior é 10. E eu digo aos professores, por que não se dá 9 à criança que entra na escola? E pensar na nota dela entre 9 e 10. Pronto. Não precisa fazer ranking. Pensa em notas altas. Pensa porque quem vem para a escola hoje, uma criança que vem para a escola hoje já vem super capacitada. A escola não vai botar no 0, por isso o 0 devia ser proibido. Proibido. Porque faz mal à saúde, faz mal à saúde mental, a tudo. É 0, tábula rasa? Quem é tábula rasa? Eu já vim grande, né? E isso é uma lição que eu aprendo na escola de samba. A professora disse que está sempre em atualização, né? O que é excelente. Né? Procuro. E tem como falar sobre o seu livro novo para a gente? Dar em linhas gerais, olha, do que não se trata e... né? Não se trata necessariamente de um livro. Eu fui convidada para fazer, para elaborar, fui convidada para participar com uma grande autoridade de avaliação nos Estados Unidos, que é o professor Michael Patton, né? Convidada para, junto com ele, participar da composição de um journal, que um journal tem várias edições durante o ano, são 4. Então chama-se New Directions of Evaluation, novas direções sobre avaliação. Então essas novas direções sobre avaliação, ele quer, aproveitando o Ano Internacional da Avaliação, elaborar um exemplar, ou por outra, um número desse journal dedicado à avaliação, dedicado às grandes visões atualizadas da avaliação, né? O grande momento da avaliação, e ele quer ligar isso a uma personalidade de grande porte, que é Paulo Freire. Ele quer fazer uma integração de avaliação com Paulo, de avaliação moderníssima com Paulo Freire. Que beleza! Ele ressuscita o nosso grande Paulo Freire junto com uma avaliação de ponta. Então essa é a ideia dele. Um educador de ponta e uma avaliação de ponta. Quer dizer, é um momento da avaliação que precisa ser. Então eu não posso dizer nada além disso, porque o livro está na sua concepção ainda. Não tem data ainda para sair. Não, mas esse ano está sendo concebido. Está sendo concebido. E várias pessoas estão participando. Que eu também não posso ainda mencionar, porque ele está na fase de sedução, de conquista de pessoas que vão trabalhar nisso. Certo. Eu já sei que eu estou nessa e me senti muito honrada de falar. E ele quis que eu usasse da minha experiência de avaliação, da minha avaliação sobretudo, naquilo que na minha avaliação tem a ver com Paulo Freire, com toda a sua ideologia de Paulo Freire. Esse é um momento. Eu não posso ir além que isso está no seu processo de construção. Né? Mas quando ficar já estabelecido, com certeza, então a gente vai falar de novo sobre isso. Exatamente. Mas além desse journal, tem alguma programação para a comemoração desse ano da avaliação, esse ano internacional da avaliação? Tem a própria conferência lá nos Estados Unidos, que será esse ano será em novembro, acho que é de 7 a 15 de novembro, e eu acho que há tempo para inscrição. Eu gostaria que uma de vocês pudesse participar ao período de inscrição, e não precisa necessariamente levar um trabalho, mas pode se inscrever e participar desse encontro. Seria muito interessante que daqui fosse alguém, que seja eu. Estou tentando ir, por causa dessa publicação, por causa da
E a publicação, se eu apresentar algum trabalho, não será esse aí não está ainda condição de apresentar, mas eu posso apresentar alguma coisa lá, não há dúvida de que eu possa apresentar, mas o meu interesse é estar lá dentro. E estar em contato com os autores, com essas pessoas. Então você vê o que é o contato do autor. As redes ele são me conhecendo, me convidou. Né? Ele veio ao Brasil, eu quero que você faça junto comigo. Tudo bem, vou fazer. As redes são fundamentais. Né? As redes. Eu sou membro dessa rede de monitoramento e avaliação. Acho que eu tenho que ser na rede brasileira, não só de rede American Evaluation System. Eu sou da rede brasileira. Eu na rede as redes de contato mesmo, né? E a rede de contato que a gente tem que fazer, um contato outro. Exatamente. Então eu estou nesse momento que para mim é um momento de grande honra. E eu tenho prazo para entregar. Esse trabalho até junho. Até junho tem que entregar o meu artigo. É um capítulo inteiro que eu vou escrever. Mas sabe lá Deus. E tem, então, aqui. Tirando isso, que não é pouco, não é pouco, mas muito, mas tem mais algum projeto olha, eu tenho... projeto social aqui, tem olha, aqui apostando no futuro, que é o nosso projeto, eu estou sempre lá, aposto para qualquer... A Rosa Torte está, para mim, eu considero ela uma discípula de ouro, porque a Rosa aprendeu junto comigo, dito por ela. Ela já tinha a sua experiência, mas ela aprendeu toda essa avaliação que hoje tem uma conotação que vai muito além. As provas são importantes, os instrumentos são importantes, mas ela é além da concepção, como eu acabei de mostrar a você. A avaliação é uma área de conhecimento. Ela tem sua composição, tem os seus padrões, tem os seus princípios, tem as suas regras, tem os seus métodos, que diferem da pesquisa. Elas são irmãs da pesquisa, mas diferem da pesquisa. E até hoje, que a avaliação ficou muito presa à pesquisa e a medidas. Hoje, ela tem que juntar tudo isso. Junta a aprendizagem da pesquisa, que hoje existe pesquisa sobre avaliação. Hoje existe avaliação da prática. Existe a avaliação, existe o ensino da avaliação, existe a avaliação da avaliação, existe a pesquisa em avaliação, sobre avaliação, existe a avaliação da pesquisa. Tudo isso é avaliação. Então você não pode restringir. E eu acho que essa agora a gente está avaliando o tempo inteiro, né? O tempo todo. A vida a gente está avaliando a cada momento. Com que roupa você vai, que material que você leva, você tem que ver o que eu vou fazer, isso é melhor por isso, por isso, por isso, isso eu vou fazer. O que eu vou falar, e isso é melhor por isso, por isso. E eu acho, isso aqui, eu vou até tirar uma xerox, vocês podem tirar, esse é o discurso da presidente da EIA desse ano. Ela diz, Evaluation 2015. Ela escreve, você tira uma xerox disso aqui, que esse aqui é propriamente o catálogo do ano de 2014. Tá vendo? Olha aqui, Visionary Evaluation. E agora ela está pedindo, não é o visionário, aquilo que a gente vê no futuro, é o que está sendo feito de verdade. Está aqui, ó. A gente vê tanta novela que acaba falando como comendador. Sem querer você assume a posição do comendador. Deus me livre de ser comendador, não quero ser. Mas aqui você pode tirar... O comendador tem muitas terras. Muita, né? Hein? Um comendador de verdade tem muitas terras. Não sei o da novela porque eu não assisto, mas... Tem muitas terras, exatamente. Olha, no antigo regime, você tem uma comenda, você tem terra. É verdade. A Marília falou do projeto, o NEAN na PUC, a senhora ainda tem alguma coisa? Tem, eu fundei o NEAN junto com a Marília. O NEAN, meu Deus, você me perguntou outra coisa. O NEAN, eu sou humilde de dizer que essas ideias não vêm de mim, não. Vêm de Deus, vêm do Espírito Santo, vêm de Nossa Senhora. Eu chego lá na PUC como diretora da Faculdade de Educação. Fui lá, naquela época, escolhida pelo reitor. Eu digo, que isso? O que está fazendo essa Faculdade de Educação? Na época do menor, foi nos anos de 80. Eu fui de 80 a 83 e fui diretora da Faculdade de Educação. Em 82 foi fundado o NEAN. E eu disse, eu quero formar um núcleo para estudo e ação sobre o menor. PUC tem que estudar e agir sobre o menor. Porque eu primeiro pensei no núcleo de estudo, conversando com um amigo meu americano. Vou trazer para você o Abdomen para você ver. Conversando com um professor, amigo meu dos Estados Unidos, fantástico, assim, professor
Tereza, por que é núcleo de estudo? E por que não é ação? Digo, núcleo de estudo e ação sobre o menor. NEAN. Essa história do NEAN, eu vou dar para você xerox, não vou te falar agora, da fundação do NEAN. Vou tirar xerox, eu trago aqui, tira xerox daqui. Eu escrevi no livro do NEAN, que o NEAN completou agora. NEAN completou 30 anos, é de 82, 33 anos, não sei lá. O NEAN completou agora e eu falo, vou lá, me chamo. Porque eu passei o NEAN, isso que você vai ver na história, não vou contar agora. Quando eu fundei o NEAN, eu fiquei numa animação, porque eu queria fazer um núcleo interdisciplinar. Juntar todos os departamentos da PUC, que lá chamam departamento na faculdade, que quisessem formar junto comigo um centro, um núcleo que estudasse a criança e pusesse em prática isso. Aí eu chamei filosofia, física, medicina e pós-graduação lá. Fui chamando todos isso, serviço social, todo mundo que quis veio. Eu formei um representante de todas as faculdades. Eu me reuni com eles durante um ano. Toda terça-feira eu tinha reunião com eles. Lá na PUC, eu de diretora, juntava ali. O decano de olho naquilo que eu estava fazendo. Quando acabou esse encontro com eles, estava fundado o NEAN para mim. Era um núcleo onde todos os departamentos iam se interessar de estudar o menor. E eu pedi a cada um que fizesse um projeto. Mas não um projeto sozinho. Aí apareceram 26 projetos. A filosofia fez um projeto misturando a educação e o serviço social. O serviço social fez um projeto misturando a química e não sei o quê. Cada faculdade bolou um projeto sobre a criança interdisciplinar. Eu levei para o CNPq esse projeto. O CNPq aprovava. Vamos fundar um núcleo. CNPq achou aquilo, pô, Tereza, primeira vez que aparece uma coisa dessas, aquilo. Aí eles não tinham dinheiro, como sempre. Aí me mandaram o Walter Garcia para conversar comigo na PUC. Walter Garcia conversou com Tereza e o editor, Walter Garcia? Hein? Walter Garcia é o editor? Não sei se é o mesmo Walter Garcia. De Brasília? Walter Garcia, ele está em Brasília. Walter Garcia é uma pessoa notável em Brasília. Veio, Tereza, isso aqui é uma coisa, vamos fazer. Mas a gente não tem dinheiro para isso. Eu disse, mas não faz mal, vamos me ajudem onde vocês puderem. Aí, silêncio, breve silêncio. Apareceu uma moça, do seu tipo assim, jovem. Tereza, você é diretora da Faculdade de Educação, espavorida ela. O que você quer, minha filha? Eu sou diretora. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda para quê? Eu preciso da sua ajuda porque eu quero fazer uma reunião de Natal com a PUC. Eu quero botar a PUC inteira aqui dentro. Que PUC inteira? Quero botar as crianças da Rocinha. Eu quero fazer um Natal para as crianças da Rocinha. E eu quero misturar com os filhos dos funcionários e dos professores. Fazer uma festa global aqui. Que é isso? Vera, eu preciso da sua ajuda. O que você quer? Eu quero que você me dê recurso. Educação tem recurso. Aí eu emprestei para Marina. Mas não, Marina. Marina, o que você quer? Recursos, projetora, toda a mídia que a gente tinha. Eu vou te dar, sei lá, 4 ou 5 estagiárias, pessoas que vão ficar com você. São alunas que vão ganhar crédito para ajudar você. E arma a sua festa. Era uma festa de Natal, tá bem. Aí eu disse, vem cá, você é de onde? Aí olha bem que coisa impressionante. Ela disse, eu sou da comunicação, sou aluna, sou jornalismo, estou fazendo jornalismo. À noite, que ela já era, não era uma garotinha, já estava uma moça. Não era criança, mas era moça ainda, uns 30 anos. Sabe? Não, eu sou da comunicação noturna, sou nosso curso noturno de comunicação, porque eu trabalho. Eu disse, então deixa eu contar você quer a sua festa, deixa eu falar para você o meu problema. Eu estou com esse projeto aqui, assim, eu vi que ela tinha fogo, esse projeto, ela olhou assim, e eu quero fundar esse núcleo aqui, mas eu estou meio desarmada ainda. Eu fui ao CNPq, pedi ao CNPq ajuda, o CNPq disse que vai me ajudar, mas não sabe como, aí me mandou o Walter Garcia para conversar comigo, mas eu estou aguardando essa proteção, essa ajuda, porque eu não posso fazer isso out of nothing, eu tenho que ter alguém para me ajudar. Ela deu uma risada, deu uma gargalhada e disse, apertou a minha mão e me deu, Tereza, eu sou do CNPq. Eu sou funcionária do CNPq. Eu não acredito nisso.
deixa eu fazer minha festa que depois eu volto aqui. Ela fez a festa, foi um sucesso, 10.000 crianças foram contempladas. Foi um negócio assim enorme, imenso. Ela chamou alunos da PUC todo, mobilizou tudo que era aluno para se responsabilizar por fazer uma sacolinha, para botar um brinquedo, uma roupa. Mas não é brinquedo errado, não. Brinquedo para criança, menino de 7 anos, tudo certinho, para não botar errado. Foi um sucesso. Agora vem ajudar você. Como é que você me pede? Como é que você me promete ajuda para 10.000 crianças? Como é que eu peço a você ajuda para 10.000 crianças, você me dá, e você me vem com 40 milhões de crianças? Eu quero ajudar esse núcleo para beneficiar 40 milhões de crianças. Que são as crianças do Brasil que estão precisando de apoio. Então vem comigo, fica do meu lado. Sabe o que faz CNPq? Cedeu a Marina. Nós não damos dinheiro, mas nós vamos dar a Marina. A Marina, funcionária do CNPq, vai ser funcionária na PUC para formar o NEAN. Foi fundado. Aí o que eu fiz? Fiquei numa loucura. Chamei meu irmão, que era arquiteto, para fazer a reforma do prédio que a PUC deu um galpão em cima do ginásio. Meu irmão fez o projeto. Depois a PUC entregou a ele a construção desse galpão, que até hoje está lá. Tão firme que está lá, a área do NEAN. O nome, aquilo tudo foi, tudo. Chamei, então o núcleo não é da Faculdade de Educação, o núcleo é da PUC. E ligamos o núcleo à vice-reitoria acadêmica. Fizemos um conselho científico. Marina me apresentou a 2 homens de peso, Isaac Kersteneck e, meu Deus, aquele que morreu, todos os 2 morreram, é o... já veio o nome já, 2 economistas da PUC de Ponte. Um presidia a Fundação José Bonifácio. José Bonifácio não. Fundação Franco é o da Fundação da PUC, né? É Padre Franco, que é o padre fundador na PUC. Ele e o outro economista. Leonel Franca. Padre Leonel Franca, e ele era o presidente, lá veio ele, já veio Isaac Kersteneck, 2 economistas de ponta. Eles foram comigo ao reitor, Padre McDowell. Padre McDowell funda este NEAN agora. Esta ideia é genial. O NEAN é o único núcleo no Brasil, dizem, que sobreviveu à ligação com a universidade. Outros quiseram imitar o NEAN, fizeram um núcleo, mas o núcleo que viveu até hoje, ligado a uma universidade, é o NEAN da PUC. E eu sou convidada como figura de museu, não vou lá. Mas eu aí fui, em 1980, 83, eu terminei minha gestão na PUC. Em 83, houve eleição na PUC de diretor. Eu digo, eu não quero ficar mais. Negócio de eleição não é comigo mais. Eu nem quero me candidatar. Eu quero passar a pasta adiante. Mas eu fui chamada para a Federal do Rio Grande do Sul. Eu já era visitante. Então eles disseram que eu estava com direito, olha bem, de entrar no quadro efetivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu podia negar isso? Não podia. É minha sobrevivência também, minha família. E eu disse, eu amo tudo isso aqui, mas eu tenho que aceitar isso. Então eu fui com a possibilidade de sempre voltar a PUC quando eu quisesse, mas eu passo para quem dirigiu o NEAN? Marina. Marina, como aluna da comunicação. Marina dirigiu o NEAN. A melhor coisa que aconteceu. Marina se formou, Marina fez mestrado em psicologia social na Federal do Rio de Janeiro. Hoje Marina está entrando num programa de doutorado e Marina é a diretora imortal do NEAN. Vitalícia, que nem Serpa aqui, vitalícia. E a Marina, que é muito de ação, virou muito para ação, mas ela teve professores, até hoje ela tem, um grupo de acadêmicos que estão no NEAN sempre estudando o menor, estudando a criança no NEAN. E eu saí, fui para Porto Alegre, entreguei o anel de bamba ao sambista mais novo. Marina hoje é a diretora do NEAN. É a diretora e foi minha cofundadora. Então eu acho que quando a gente tem uma cofundadora, essa cofundadora fica claro. No seu lugar, claro. Tem que ficar no seu lugar, tem que fazer. Mas ela tem uma gratidão muito grande, ela nunca esquece. E é isso que a minha área vai se misturando. Eu fazendo essas atividades aqui na Cisna Rio, eu procuro
sempre junto ao certo, defender esse lado da avaliação, que é um lado teórico, metodológico. E quando se fundou o mestrado, era lógico que eu entrasse para o mestrado, como professora, fazendo minha parte, né, de professora, docente, ajudando os alunos, essas ideias, mas os livros não ficou no primeiro livro, a gente tem que crescer. Claro. E a minha posição hoje é ficar à disposição de quem precisa de mim. E para finalizar, então, professora, qual a mensagem que você deixa para os leitores do nosso blog, da Ensaio, sobre os futuros da avaliação, os rumos que a avaliação vai... A minha frase é dizer: continuem estudando e praticando e ensinando a avaliação ao mesmo tempo, simultaneamente. Essa é a minha frase. Continuem estudando, ensinando e praticando a avaliação, porque só assim nós, de fato, aprendemos a avaliação atualizada do século XXI e vamos levar isso adiante para o bem do nosso setor de atuação. Seja ele uma turma de alunos, seja uma escola, seja uma instituição, seja uma política. A política educacional precisa de avaliadores de ponta, não de pontos. Por isso que eu digo, nós não desprezamos os pontos e não desprezamos o porquê e como. Nós juntamos tudo isso. Pontos, a qualidade, o como, o porquê, juntamos tudo isso para de fato fazer uma avaliação completa, integral. Uma avaliação que se sustenta e que vai, não só sozinha, vai integrando pessoas e sempre passando adiante, sempre trocando ideia para que ela cresça. Nós não podemos ser, vamos dizer, depositários de conhecimento. Nós temos que fazer o conhecimento crescer dessa forma. Né? Compartilhamento. A minha frase é essa: continue a crescer. Simplesmente isso. Continue a crescer como pessoa e como profissional. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. Pois é, eu agradeço muito. Olha, eu quero dizer a você, antes de você desligar, que eu tenho uma frase muito boa, porque eu sei que a caminhada é difícil, mas eu gosto de colocar sempre a fé como iluminando meus caminhos. E eu digo sempre que nós não esgotamos os recursos na nosso trabalho. Nós temos que buscar os recursos espirituais e levar o pensamento a Deus. E como eu tenho um carinho especial por Nossa Senhora como mãe, eu deixo a cada um, na crença que cada um tem, ter também a sua mãe, que ajude você a seguir. E peço a ela que passe na frente. Ao fazer uma palestra de avaliação no campo internacional, eu tive receio de que eu não pudesse entrar com garra. Era em inglês, nos Estados Unidos, pessoas de grande porte, pesquisadores e avaliadores. Quando eu entro, eu disse: Maria, passe na frente. E quando chegou lá, meu nome estava anunciado como Maria Tereza Firme. E eu, naquele congresso, eu era Maria, ela estava na frente. Sim. E assim foi. Com essa fé, a gente leva também a certeza de que vai dar tudo certo. E se der errado, você vai ter força para superar o que dá errado. É isso que eu penso. Não vai sucumbir. Conversar com você e com a sua presença excepcional. Jéssica. Com a Jéssica e aqui com a presença silenciosa de Érica, eu acho que eu estou no lugar certo para falar dessas coisas. Eu sinto que eu estou falando para 6 Gran Rio. Pelo menos. Se não é para as áreas de você. Mas contem comigo. Enquanto eu viver, eu estou aqui. E depois que eu for, vou continuar de olho. Eu agradeço muito, professor, o privilégio da gente poder ter esse tempo com você, ter aprendido muito. E é de fato um privilégio e todo mundo do blog vai adorar. E foi uma aula sobre avaliação. Eu fico sempre aqui com vocês nesse contato, viu?
vamos permanecer nesse Com contato. certeza. Que isso é tal coisa, eu continue. Com Nós certeza. temos que continuar, não é? Eu acho que a gente não tem uma definição para terminar. Eu costumo dizer aos professores fora da nossa entrevista, eu entro para falar com o professor. Vocês querem ouvir falar de avaliação? Eu estou falando com educadores, mas eu quero dizer a vocês que nós temos um bloco de carnaval feito para nós. Ninguém sabe, eu vou dizer. O nome do bloco é Se Não Aguenta Porque Veio. E eu quero dizer o meu. Eu vou dizer aqui agora. Eu vou, mas eu volto. Com certeza.